É Carol Bobô, Ecuojogé, bom dia de segunda-feira, boa manhã. Ibeni Ara Eni, recolher o corpo permanentemente na esteira. Essa expressão tem a ver com Auló, Afbo, partir para sempre, e Ku, com a morte. Né? Ibeni Ara Eni, a pessoa era enrolada na esteira e levada para a floresta da morte, porque ela não teria a terra, o Ará, Leie, Aie, Ibilé, não teria Co, Nilé, Ibilé. Não teria onde deitar na terra dos seus ancestrais. Isso tem a ver com o suicídio. É um termo pesado para uma segunda-feira, mas eu acho que a gente deve mencionar isso. Com a crescente onda popularização, globalização, tem se sabido de muita gente ligada ao culto orixá, que se suicidou. Muitas pessoas os pré-julgam, fraqueza, é isso, é aquilo. Existem muitas situações que podem levar, sim, uma pessoa ao suicídio. Genético, orgânico, mental e também espiritual. Então vamos falar da parte espiritual. Pessoas que têm o Gigi, o fantasma do vivo, que no destacar da iniciação orixá adquiriu esse Ogigi, que eventualmente o busca. Esse Ogigi deve ser despachado todos os ritos de obrigação dessa pessoa. É considerado também uma de suas mortes. A primeira morte, no Ipori. A segunda morte, quando deixa de ser criança, se torna um adulto. Quando é iniciado, que renasce no axé. E nesse renascer no axé é destacado aquilo que é prejudicial, seus aruns, seus arajés, e é feito o Ogigi. Este Ogigi, fantasma do vivo, pode vir em busca dessa pessoa. Se a pessoa tinha traços de suicida, tinha traços de demência, tinha traços psiquiatricamente comprováveis de distúrbios de conduta, de caráter, de N coisas. Distúrbios também genéticos que herdou, dos seus ancestrais. Então, muitas vezes essa pessoa modula esse Ogigi, ao qual às vezes retorna para levá-lo. Existe também a condição Abiku. Aliás, todos nós o somos. Nascer para morrer. Nós nascemos para morrer. Só que existe o Abiku, o Emerê, que fez o pacto ancestral antes de vir encarnar, com um dispositivo de ação ou palavra, ou de um grande evento em sua vida, onde ele partirá para o Ebé Orum, para o seu grupo no Orum dos Emerês, aonde ele retorna para os seus irmãos Abikus. Isso é uma condição, a condição suicida a nível DNA, a nível psicológico ou psiquiátrico, é uma outra coisa. Então, no momento que esse suicida em jegue, comete o ato, ele é enrolado numa esteira e levado para a Floresta da Morte, onde ele vai ser devorado pelos animais da floresta. Os seus três nuances espirituais, do Ibi, da transição para o adulto, da adolescência para a idade adulta, e da sua iniciação, e depois a sua própria morte, com Loaf Bo, que ele parte para sempre. E então ele é levado à presença de Olorum, aonde será julgado suas ações, e ele será definidamente enviado para o seu céu. E a Messan Orum Omomade, a mãe dos 9 céus, define qual é o céu que esta criatura
vai viver. Ela conduz aquela pessoa ao céu. O Orumburu, o Orum ruim, aonde o suicida, os maus, os genocidas vão, disse que não tem retorno dele. Muitas vezes, o suicida, ao chegar no Orumburu, ele descobre do seu ato e se redime perante a si mesmo, se perdoa, e ele tem a alternativa de ir para um Orum melhor. Então nós, humanos, passíveis de erro, não devemos julgar o irmão ou a irmã, ou um babalorixá, um olô, que cometeu este ato, né? E Beni Ara Eni, aonde ele será levado à floresta. Então, sejamos menos preconceituosos e menos tendenciosos, porque o mundo espiritual é evolução. E ninguém estatiza, ninguém fica estático, né, perante ao universo. Muitas pessoas, sim, cometem tal erro ou ato baseado num momento de depressão, de tristeza profunda, de loucura, né? Que isso é orgânico. É orgânico, emocional e psicológico e psiquiátrico, né? Então nós não somos ninguém para julgar essas pessoas. Pesamos melhor qual momento na vida qualquer um de nós não pensou que estava sendo difícil demais, que estava sendo quase que insuportável. E tem pessoas que chegam a um ponto que acham isso insuportável, tomando um ato de grande coragem, porque se matar deve ser muito corajoso. Para viver precisa muita coragem, para se matar precisa uma coragem, eu acho que dobrada. Eu não teria, né? Tirar minha própria vida. Acredito que muitos de vocês também não, mas muita gente, baseado nas suas reações químicas, neuroquímicas, chegam a esse ponto. Então não vamos julgar tão duramente essas pessoas, porque no Orum existe evolução sim para todos. Mesmo aqueles que cometeram grandes males neste mundo, ou que cometeram um grande mal contra si próprio, muitas vezes se redimirem, se encontrarem realmente a motivação pela qual fizerem e adquirirem sua culpa. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, né? Lá no Orum, ele será destacado por uma nova evolução. Diz que os espíritos não evoluídos, né, eles se transformam e habitam nos Adã. Adã são os morcegos que voam sobre as copas das árvores, sobre as labas, laba-laba, sobre borboletas, sobre espíritos que sobrevoam a floresta na escuridão da noite. Esses espíritos que não encontraram o caminho para o Orum, não encontraram o caminho para buscar a se redimir, eles habitam nesses entes noturnos, a qual Yami Oxorungá, a grande mãe, também não os deixa. Ainda lhe oferece o seio da floresta para poderem tentar encontrar a sua evolução. Então temos essa parte, temos os abicus que nascem para morrer, como todo humano, né? Nascemos para morrer, mas os abicus têm um pacto emerê junto com os seus irmãos emerês de voltar para o Ebé Abicu, a qual Ia Jansan, aquela que bate e corre, está lá para regular a entrada e a saída deles. Regular, não coordenar. Eles se coordenam. Né? Existem muitas histórias sobre abicus que as pessoas interpretam mal, né? Inclusive confundindo erê ou axerê, né? Estar em estado de erê, como um abicu, como uma criança morta que ali está. Isso é completamente errado. Erê é a manifestação da energia primária infantil do orixá. Não tem nada a ver com espírito abicu ou com espírito alabi
ou o espírito Emerê, que nasceu, reencarnou, para poder partir e cumprir seu estágio que não foi cumprido antes, ou simplesmente pelo fato de querer retornar para o seu Ebé, aonde ele é muito bem carinhado e resolvido. Então vamos esclarecer esse ponto. A Xere, Ere, é o estado de manifestação primária, primitiva do orixá, né? Junto do temperamento e personalidade do aparelho que está ocupando. Então, a Xere e Ere é uma coisa. Ibejes é os orixás gêmeos. Taiô, Kayandé, Alabá, Duô e assim por diante. Que são várias colocações que são faladas a nível de nascimento também das pessoas na África. Uma mulher que tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, cada um tem uma posição, e isso define o oruco dele. Não tem nada a ver com os orixás gêmeos. Ibejes, Taiô, Kayandé são os nomes das posições de nascidos. Ibejes, os orixás, cujo nome é Taiô, Kayandé, Duô, Alabá e assim por diante. Existindo múltiplas colocações, como os vungis dos fons. Então não vamos confundir Abiku com Ibeje, orixá, com a posição oruco dos nascidos, com o estado de Axere ou Ere. Tudo tem o seu lugar. E voltando a falar do Ibamiaraeni, ele indo para o céu Buru, Orumbururu, Orum dos muito maus, Orumburu do mal, né? Ele pode sim reencarnar. E então, aquele que é largado na floresta, ele vai encontrar paz no espírito do Adá, do morcego, na noite, até o momento de encontrar a sua própria consciência e poder retornar ao Orum e ali encontrar e redimir-se no seu Orum. Então, julgamos menos, pesamos mais nossa própria consciência, nos analisamos, porque para conhecer o outro, conheça a si próprio primeiro. Então não vamos julgar aquele que comete o suicídio, porque não é um direito nosso. Aquele que julgar também será julgado. Então respeitamos isso e observamos consciência, DNA, situação de vida e condição emocional, psicológica e psiquiátrica, né? Nós não temos a condição de julgar a ninguém. Então sejamos um pouco mais cordiais com os nossos irmãos. Tá bom, gente? E existe muita diferença entre a sequência do culto. Então definimos o que é Ibeji, o que é Abeji, o que é Ojiji, o que é Emerê, o que é Ere e o que é Axere, e respeitamos um pouco o outro. Tristemente, hoje digo, africanos e africanas de todas as cores, de todas as partes do mundo, unidos no axé. É só uma referência, que hoje foi levantada essa questão de uma forma muito desagradável. Sejamos um pouco mais humanos. Se não conseguimos entender, pelo menos vamos respeitar. Bom axé para todos e uma boa semana.